Olha, eu costumo dizer que eu sou muito guiado pela minha intuição. E quem me conhece de perto entende mais sobre isso. Só que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Será que é a nossa intuição, é coisa da nossa cabeça? Devo seguir, não devo? Como saber quando distinguir melhor isso aí? E é sobre isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Diego Belo, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle. Também adoro falar sobre a mente, sobre a vida de forma geral. E hoje quero trazer esse ponto aqui da intuição. Eu sou um cara que, quando eu entendi que a intuição falava comigo o tempo inteiro, as coisas começaram a ficar mais fácil, comecei a ter uma interpretação diferente das coisas e aí eu comecei a confiar cada vez mais. Toda vez que eu confiava, parece que as coisas iam caminhando para algo melhor. Sim, eu tive um lado, né, espiritual aí que eu usava muito a minha intuição para ajudar outras pessoas também. Trabalhei muito isso e por um tempo acabei parando e focando em outro tipo de estudo, mas ela sempre esteve presente na minha vida. E algumas pessoas vão dar nomes diferentes para isso, elas vão colocar suas percepções e para mim pouco importa as palavras que vocês vão usar, desde que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Então vamos deixar, antes da gente começar, vamos deixar de lado alguns dogmas, né? Algumas crenças que nós temos sobre o que é isso e vamos interpretar, porque na verdade todo mundo tem essa faculdade dentro de si e você só precisa saber explorar ela melhor. Se a gente for pensar que ou Deus ou o universo está tudo interligado, tudo conectado, está dentro de nós, faz parte de tudo, significa que nós temos sempre a resposta daquilo que nós precisamos a todo momento. A questão é, será que a gente consegue se conectar com ela? Essa é a grande dificuldade, né? Da gente sair do modo automático, da gente parar para sentir de verdade o que está acontecendo e não simplesmente deixar, né, a vida te levar. Então, por exemplo, quando eu lembro de um dia que eu estava sentado esperando minha aula de inglês começar, eu fazia curso de inglês, eu não tinha as escolas ainda, e eu lembro que uma coisa veio na minha cabeça e começou a falar comigo assim, monta uma escola de inglês. E eu falei, como assim? Monta uma escola de inglês. Eu falei, mas como que eu vou montar uma escola de inglês? E aí ficou martelando, dá uma olhada no livro. E aí fui procurar no livro e na época tinha explicando, né? 10 anos atrás, como que funcionava para você montar uma escola. Cheguei depois a ir para Londres, deu certo, montei a escola, show de bola. Então foi ali que eu comecei a interpretar essa intuição que falava comigo o tempo inteiro. Em alguns momentos ela falava de uma forma muito mais explícita do que outras, às vezes eu simplesmente sentia. Teve um dia também que eu estava navegando na internet e vi uma coisa assim, ó, procura casa em condomínio. E eu falei assim, como assim, né? Eu na época eu não tinha nem condições para procurar algo para morar e tal. Morava com meus pais. E aí ficou martelando, procura casa. Eu falei, mas como assim procura? Eu falei, deixa eu obedecer. Fui lá, fui procurando, achei uma casa e aí tinha um valor ali justo, só que eu falei, e agora, né? Na época eu morava num prédio com os meus pais e aí eu resolvi mandar uma mensagem, porque veio na minha cabeça, manda uma mensagem. E aí eu fiz uma proposta, aceita um apartamento como parte de pagamento nessa casa? E aí depois de algumas horas veio a resposta, aceito, vamos conversar? E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Vou ter que chegar nos meus pais e comentar o que aconteceu, né? Enfim, para resumir a história, no final das contas, tudo estava dando certo, a gente já estava sentando, conversando, negociando eles, né, na verdade. E aí, de repente, a negociação começou a dar um problema ali no meio e eu falei, não é possível. Eles falaram, não, a gente vai ter que desistir disso, a gente vai deixar para lá, porque não vai dar, os números não fecham, não bate. E aí eu falei, não é possível, se a gente chegou até aqui, não pode ser que vá morrer aqui. Alguma coisa tem com isso, eu sinto isso. E aí a gente forçou mais um pouco a negociação e deu certo. E aí a gente mudou para casa, que inclusive é essa casa que eu tô aqui hoje. Então, a partir dali eu comecei a prestar mais atenção e no meu dia a dia várias outras coisas iam acontecendo e eu sentia lá dentro e eu comecei a dar mais ouvidos para essa intuição. E as coisas foram caminhando de uma forma muito mais tranquila, muito mais assertiva. Tinha os erros, mas no fundo eu sabia quando eu estava errando. Eu sentia lá dentro que tinha alguma coisa que falava, não é bem por aí, pensa direito. E eu sempre falo assim, como que você vai interpretar, né, se é a sua intuição ou não? Quando você faz uma pergunta, aquele
milésimo de segundo que passa na tua cabeça, que vem, você sente lá no âmago, aquele primeiro segundo, aquela primeira coisinha que vem, aquilo é legítimo. Eu digo que aquilo é a tua intuição, é o mais puro possível, dê ouvidos a ela. Um segundo depois já é teu lado racional que vai ficar pensando sobre aquilo, e aí vai pensar no como, não, mas eu acho que não vai dar certo, putz, é difícil, não sei se eu vou conseguir, olha, precisava acontecer tal coisa para poder dar certo. Então aí é teu lado racional que fala mais com você e talvez ele te tire aí do caminho onde você estava, ou seja, ele vai no caminho oposto muitas vezes da intuição. Então para você saber se a intuição que está falando com você ou não, primeiro exercício, você para, acalma, se concentra e aí você vai começar a pensar. Faça a seguinte pergunta para você mesmo: o que eu tenho que aprender com isso? Ou qual caminho eu devo seguir? Quando você faz isso e você presta atenção, tenta eliminar, por exemplo, tudo aquilo que é o seu racional, que é a sua mente que vai criar o tempo inteiro, porque a mente mente, né? Ela conta historinhas e depois a gente começa a acreditar, vem certos medos. Então, quando você pensa nisso, tenta deixar aquele medo de lado, tá? E aí você sente o que teu corpo fala sobre isso. Se você vai escolher entre o A e o B, quando você pensar no A, presta atenção como teu corpo responde, como teu coração, como você sente teu coração naquele exato momento. Depois você muda para o B e presta atenção no teu corpo. Teu corpo nunca vai mentir para você. Quando você está realmente alinhado com você, as respostas que você procura, e aí você pode dar o nome que quiser, você pode citar a fonte que você quiser, não importa, ela vai falar com você e vai te mostrar o caminho. Então, como saber se depois de tudo isso, o caminho que você está seguindo é o da intuição ou não é o da intuição? Então, presta atenção em uma coisa. Quando você pensou, sentiu sobre isso, quando é a tua intuição, aquilo vai ser bom para você e você vai entender que aquilo também é bom para outras pessoas. Se não, se ele só é bom para você, é o teu ego, portanto a tua mente que está falando e não a tua consciência, e não algo divino. Então se aquilo é bom para você e para mais pessoas, aquilo é importante. Se esse pensamento que veio na tua cabeça, você sente com o teu lado racional que aquele é o caminho certo a se fazer, né, a trilhar, mas ao mesmo tempo ele vai ser difícil e talvez você pense até em desistir, presta atenção porque essa é a resposta certa. Porque se a sua mente estivesse falando com você, ela iria pelo caminho mais fácil. Porque afinal de contas a nossa mente, ela sempre quer ir pelo lado da sobrevivência, ela quer ir pelo lado mais fácil. Então se você sente isso, é mais uma dica que realmente a sua intuição que está falando com você. Para mim funciona bastante. Então, normalmente eu estou usando isso no meu dia a dia. Quando eu quero saber alguma coisa, eu paro e penso o que a vida, o que o universo, o que Deus tem para mim nesse momento, o que eu posso aprender com isso, qual caminho eu devo escolher, qual é a melhor opção para eu escolher nesse exato momento, e não no que é melhor para mim, mas pensando no que é melhor para o todo. Porque toda vez que algo beneficia o homem, ele não está beneficiando uma pessoa, ele está beneficiando a humanidade inteira. Agora, o que esse homem vai fazer com isso, aí ele tem o livre-arbítrio, né? E aí ele não está usando muitas vezes a intuição, mas o seu lado racional, a sua mente, às vezes nem o racional, mas o emocional e a sua mente e o seu ego que está ditando o caminho. Então, no fundo, quando você toma uma decisão, você sente lá dentro. E por mais que você escolha a outra opção, lá dentro ele vai sempre te incomodar. E se isso está incomodando, é porque você deveria seguir. Porque aquilo é o que na verdade você sente no seu íntimo. Quando você pensa demais nas outras coisas, é porque talvez seja o teu ego. Então presta atenção. Isso me ajuda muito, eu espero que ajude muito você. Mande esse vídeo também para outras pessoas que possam talvez estar nesse momento aí precisando ouvir exatamente isso para saber qual caminho seguir. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.